Bom dia! Hoje a história que eu vou contar para vocês chama Shalazade. Eu vou contar algumas histórias baseado nela. Só que eu não vou contar as histórias que ela contava, eu vou contar a história dela. Por que ela é importante na Mil e Uma Noite. Ok? Porque o livro chama Mil e Uma Noite. E por que é importante a história? Vocês estão vendo aqui o espaço? Ó? Eu fiz tudo cenário de um tapete, a minha roupa, meus brincos, colar, tudo para imitar a princesa. Só faltou uma coroa, né, que eu não tinha. Mas tá bom, o importante é alegrar vocês, tá? Minha cachorrinha vai participar, ó. A Shalazade era uma filha de um general do exército do rei. E esse rei era muito bom. Nossa, ele era bondoso. Todo mundo gostava dele. Ele é bárbaro. Ele era bacana pra caramba. Ele era um show. E o pessoal nunca imaginou que ele pudesse se transformar num rei muito ruim. Mas ele foi traído, ele ficou magoado. E com a traição, ele começou a ficar muito maldoso. O que ele fez? Na traição, ele mandou que matasse a esposa, porque ela havia traído ele. E ele prometeu que todo dia ele iria fazer o seguinte: às 6 da tarde, às 18 horas, ele se casaria. E na manhã seguinte, às 6 da manhã, ele mataria a esposa. Ou seja, todo dia ele se casaria e todo dia a esposa morreria. Macabra, né? A história, né? Tá. Isso é o comecinho da história. Mas com o passar do tempo, que isso foi ficando muito triste, família muito magoada, família muito revoltada por causa que o rei estava fazendo isso, o general já não sabia mais o que fazer. E a filha dele então chegou para ele e falou: pai, coloca o meu nome, eu vou ser a próxima esposa do rei. Você tá louca, não sei o que, né? Aí falou, mas ela foi. Ela não quis saber. Aí casou, tá? Aí quando deu mais ou menos umas 11 horas, ou 23 horas, chegou a hora de ir para os aposentos do rei. Ela tinha combinado com a irmã que a hora que desse 11h30, meia-noite, a irmã começasse a chorar, sem parar. Bom, a irmã fez. E assim foi. O rei queria saber por que tanto choro daquela menina. Aí a princesa, né, que virou rainha, que era filha do general, falou assim para ele: minha irmã, ela tá acostumada que eu conto histórias todas as noites para ela, e hoje eu não vou poder contar, e também nunca mais eu vou poder contar, né, porque amanhã eu já não estarei mais aqui. Como assim? E ela não vai parar de chorar? Eu falei: eu acho que não, né? A rainha falou para ele. Então, busca ela, conta a história até ela parar de chorar, depois ela dorme. Tudo bem, se assim a majestade autoriza, eu vou fazer. E assim foi. Montou-se lá, né, o espaço, assim, igual tá aqui o meu, todo gostoso. E aí eles pegaram e ela começou a contar a história. A irmã sentou, todo mundo sentou, o rei também, porque ele ficou intrigado, né, querendo saber o que era aquilo. Ela começou a contar a história. E contou, o rei dormiu. Ela parou a história no meio do caminho e pronto. No outro dia o rei, né, se preparou para ir embora, porque ela ia, né, ser decepada, né? Aí o rei pegou e falou assim: não, você não vai hoje não, eu quero saber o fim da história. Falou: mas agora eu não tenho como contar. O senhor já decidiu o que vai acontecer com a gente, então não tem como contar agora a história. Não. Adia. Você vai só ao próximo dia. E assim foi adiado. Chegou de noite, aconteceu a mesma coisa. Ela foi lá, contou, terminou aquela história e começou outra. Porque aí não dava, né, tempo de ficar sem fazer nada. Começou outra história. E assim ela foi todos os dias. Ele dormia, ela não terminava a história, terminava no outro dia. E foi passando. E com isso passou-se 1001 noite.
ela contando história para a irmã e para o rei. E desse jeito o rei percebeu que nem todas as pessoas são iguais e que pode confiar nas pessoas, que as pessoas podem ser melhor. E assim ela tirou o rei malvado de circulação. Ele voltou a ser o rei legal, voltou a ser um rei bonzinho e ela virou a rainha do seu reino. Então Shalazade foi a rainha que modificou o pensamento do rei. Por isso que por causa dela ter contado muitas histórias e nunca ter fim as histórias dela, é que eu pus o nome do meu projeto Chá das Artes. Porque toda vez que eu ia contar história, o seu Severino falava, vai ter fim? E ele achava que nunca tinha fim nas minhas histórias. É isso. Para vocês, tchau. Uma boa semana, final de semana, né? Que tá no meiozinho da semana já. Espero para outras histórias. Tchau!